Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que empatou contra o Corinthians em 2-2 no estádio Beira-Rio, mas tem algumas boas notícias em relação ao rendimento de alguns jogadores que viram a alternativa para o técnico Eduardo Cudê para a decisão de terça-feira, 9 da noite, contra o River Plate no estádio Beira-Rio. É claro que a gente precisa falar também da confusão, do desentendimento entre Ener Valencia, Luiz Adriano e o gerente esportivo Magrão. O que aconteceu e os desdobramentos de tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E nesse vídeo, claro, quero falar com você sobre a repercussão do empate do Internacional contra a equipe do Corinthians. De novo, né? O Inter empatando contra o Corinthians, o quarto empate consecutivo em 2-2 entre as equipes. Empataram em 2-2 em 2021. Gol do Gustavo Maia, gol do Edenilson. Aí depois teve um 2-2 no Beira-Rio ano passado, né? O jogo... gol do Alan Patrick e do Wanderson, aí empatamos 2-2 lá em São Paulo, gol do Alemão e do Alan Patrick, agora mais outro empate em 2-2, né, um caminho que estava indo para uma derrota, né, em duas falhas individuais do Internacional, acabou se transformando pelo menos num empate, né, um empate que não muda muito a nossa vida na tabela, né, o Inter neste exato momento que eu estou gravando é 10º colocado, mas pode terminar a rodada onde começou, em 12º, em caso de vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, jogando em Belo Horizonte, e em caso de vitória do Atlético Mineiro, que joga contra o São Paulo no Morumbi. Então são os resultados que podem, né, tirar o Internacional da posição atual. Ganharia 2 posições, querendo ou não, né, mas o empate a gente sabe que trava o Internacional na tabela, chegamos a 24 pontos, né, então... É uma campanha ruim do Inter, né, no Campeonato Brasileiro, né, e tende a ser essa campanha extremamente burocrática, o que aumenta ainda mais, né, a nossa expectativa em relação ao jogo da próxima terça-feira, né, que é o jogo do ano, né, ou o Inter passa pelo River e continua vivo, ou o Inter está fora e aí resta somente essa campanha medíocre, né, no Campeonato Brasileiro de 10º ou 12º colocado, a ver, né, como vai terminar a rodada nesse sentido. Mas eu queria falar com você sobre individualidades. Afinal, né, o Cudê ganhou algumas alternativas ontem. Não estou nem dizendo do que eu acho, tá? Mas isso é informação em relação a alguns bastidores que a gente colhe, né, depois do jogo. Quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Ernest, também tem canal aqui no YouTube, meu parceiro, né, de Vozes do Gigante, que também colheu essas informações comigo, e a gente vai, né, entendendo o desenho do Inter para a próxima terça-feira. A ideia do Cudê no jogo de ontem foi trazer, né, alguns jogadores que não tinham ritmo de jogo. Não significa que o time era necessariamente reserva, afinal a gente viu nomes como Vitão, o Igor Gomes, o Nico Hernandes, o Carlos Repena, Gabriel, todos os jogadores que a gente citar aqui, né, talvez o Igor Gomes seja o menos, tá? Mas com condições de titularidade ou que já foram titulares em algum momento, tá? Então por isso não dá para dizer que o time era totalmente reserva, né? Inclusive dá para dizer que era um time que tinha 3 titulares do que vinha jogando, mas contra o River a gente pode ter muito mais do que 3 titulares que atuaram ontem. E o Cudê gostou em especial, perdão, de 3 jogadores, tá? O primeiro, Gabriel, né, volante, abriu o meio campo ontem, para mim fez uma ótima partida enquanto teve pernas, batalhou, desarmou, correu muito, né? Um cara inteligente para jogar, né? Sabe se posicionar, então ele agradou ao treinador ontem, mas em especial 2 jogadores eu quero citar aqui. Maurício, que dá uma dinâmica diferente para o time do Inter, ele é um cara extremamente perigoso para o adversário, tem um bom chute de fora da área, ontem botou uma bola no travessão, não teve a melhor atuação, né, que a gente já viu pelo Inter, a gente sabe que ele é um jogador extremamente decisivo, mas ele é muito participativo. E aqui eu cito outro, o Bruno Henrique, né, jogador que também mostra, né, as suas credenciais, fez o gol de empate ontem pisando na área, mesmo sendo um volante, um jogador que também tem liderança, né, que se impõe, que não deixa o Corinthians crescer no jogo, né, tá sempre conversando com a arbitragem, mas ainda faltam pernas. Ontem na zona mista ele chegou a dizer que está melhorando, fez 45 contra o Cuiabá, ontem jogou 70 minutos, então entende que aos poucos vai evoluindo, né, dentro do cenário físico que ele pode ter. Tanto o Maurício, tanto o Bruno Henrique na zona mista falaram que tem condições de começar o jogo contra o River, mas há um receio do Cudê.
se eles têm intensidade nesse momento para pegar um jogo como vai ser o jogo do River e conseguir igualar, né, fisicamente com os argentinos que estão descansados. Não jogaram este final de semana, por exemplo. Tinha um jogo contra o Boca, né, na Supercopa da Argentina, esse jogo foi adiado, então eles estão bem descansadinhos para esse confronto. Mas eu imagino que ao menos um deles deve começar, ou Maurício ou Bruno Henrique, né, na vaga do Depena, que ontem foi expulso. Até não vinha fazer um jogo tão ruim na lateral esquerda no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bem, erros de passe, ele de fato não tá bem. Eu não sei se o Depena tem algum problema particular, extra-campo, a gente viu que todos os jogadores saíram do banco de reservas para abraçá-lo no momento da expulsão, ele demora a sair do campo, né, parecia quase chorar dentro do campo, então a gente tá vendo que o Depena não é esse jogador. O Depena é um cara que joga mais do que tá jogando, mas a gente também sabe que é um atleta que precisa, né, resolver a sua situação para que possa ser uma opção dentro do grupo do Internacional. Beleza? Quero dizer que esse vídeo tem a força da Inter Store Beira-Rio, gente. Então, lojas abertas neste domingo para quem tá pensando em garantir já o seu manto do Internacional ou tá pensando lá no outro domingo, que é Dia dos Pais, e você pode garantir o presente do Papai Colorado com a Inter Store Beira-Rio. Tem muitas promos legais rolando na Inter Store. Tem um kit Meu Pai, Meu Herói, com a camiseta retrô do Fernandão, né, de 2006, com outros produtos também. Então você pode garantir clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Eles enviam para todo o Brasil e, claro, você pode visitar as lojas, como eu disse, que estão abertas todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde, com horários especiais durante os jogos. Na terça-feira a loja vai estar com horário estendido, evidente, por conta do jogo contra o River Plate. Então, quer garantir teu manto novo, camisa de treino, de jogo, de passeio, de viagem, tudo lá na Inter Store do Beira-Rio. Certo? Quero falar, gente, sobre, evidente, a confusão, né, que aconteceu ontem depois do jogo entre Valência, Luiz Adriano e Magrão. Eu não vou fomentar muito, né, porque eu acho que é um assunto que não tem que ficar sendo remoído aí por toda a semana, mas é claro que a gente precisa esclarecer o que aconteceu. Afinal, muitos de vocês têm me perguntado, claro, o que aconteceu de fato entre eles, né, depois do jogo. O que a gente conseguiu já apurar? A treta começou num escanteio para o Corinthians no finalzinho do jogo, onde o jogador do Corinthians dá uma cabeçada e quase faz um gol. O Luiz Adriano cobra o Ener Valencia sobre posicionamento dentro da área, e o Valencia não gostou. E aí, quando acaba o jogo, né, aquela coisa, 2-2, o Luiz Adriano vem, né, para cumprimentar o Vanderlei Luxemburgo, que foi técnico do Luiz Adriano no Palmeiras, inclusive naquele gol que ele faz contra o Inter pelo Palmeiras em 2020, o Luxemburgo era o técnico do time paulista, e o Ener vem, né, para rebater a cobrança do Luiz Adriano. O Luiz não gosta da cobrança, mas não rebate dentro do campo, tanto é que alguns jogadores vêm, né, para conversar com o Luiz, né, e puxam ele lá para o centro do gramado, onde os jogadores foram agradecer o torcedor que compareceu, né, cerca de 22 mil pessoas estiveram no Beira-Rio ontem. E aí, quando isso acontece, o Magrão tá vendo, né, o que o Valencia disse para o Luiz Adriano. E o Magrão entra, né, no gramado para tentar tirar o Valencia, e ele não gosta também, né? O Valencia entende que não era para intervir o Magrão, e aí o Magrão dá uma rebatida, né? Segundo Jeremias Werneck, que estava no campo e que relatou isso depois, disse: não posso conversar com você, não posso falar nada, e o Valencia olha para trás, volta e dá um empurrão no Magrão. Aqui eu quero dizer duas coisas, tá? Primeiro, o Valencia não pode fazer isso. Cobrança de jogo, legal, acho ótimo, inclusive, que jogador se cobre, que jogador queira vencer, que esteja indignado, cobrança por posicionamento, é maravilhoso, né? Isso é bom, né? Briga por querer vencer. Agora, né, o que aconteceu ontem foi uma insubordinação também do Valencia. Na minha concepção, o Valencia tem que ser multado, né, por empurrar o Magrão, não só porque ele é ídolo, não só porque ele é um grande jogador da história do Inter, mas porque ele é um chefe do Valencia, né? Então ele tomou essa atitude em público na frente dos companheiros, na frente do torcedor, na frente da imprensa. Então isso não pode passar batido. Mas também, né, o que foi dito é que já aconteceu uma resolução interna, que o Valencia e o Luiz Adriano se entenderam dentro do vestiário, e o Magrão também, né, estaria
resolvendo as questões com o Ener Valencia, tá? Então fica essa questão. Acho que para terça-feira não muda nada, né? O ambiente do Internacional é um ambiente que está voltado para a decisão. Todos os jogadores falaram isso depois do jogo. O próprio Eduardo Cudê também falou sobre isso, né? Dizendo que quer logo que chegue a terça-feira. Os jogadores ficaram muito felizes que esgotaram os ingressos para o jogo em menos de um dia de venda. Dizendo que isso mostra, né, que o torcedor acredita na classificação e que eles também acreditam que vão fazer um grande jogo. O Maurício chegou a dizer na Zona Mista que acredita na classificação, que tem muita fé no grupo e que as coisas vão acontecer da melhor maneira. Mas em resumo, foi isso que aconteceu entre Ener e Luiz Adriano, que acabou acarretando no empurrão do equatoriano no Magrão, que ainda está sendo estudado, tá? Se vai ser multado, se não vai. Então a gente vai ver ali na frente as consequências disso. Mas terça-feira contra o River, Luiz Adriano tá apto, a Valência tá apto, o Magrão vai estar, vai ter Rosto de Fogo e vamos lá, que é o que interessa. Beleza? KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada. Ontem o Inter me quebrou, né? Acertei todos os jogos da rodada de sábado, menos o Inter. Faltou o Colorado vencer. Mas hoje outros jogos do Brasileirão, tem Grêmio e Vasco, né, jogando lá em São Januário, tem Flamengo e Cuiabá jogando na Arena Pantanal, tem São Paulo e Atlético Mineiro, grandes jogos para você palpitar e se divertir na KTO.com. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. Fui!